Glórias a Deus. Nós vamos continuar nossa série de mensagens, a Lei de Cristo e Exposições no livro de Provérbios. Nós vamos para a parte 17. E o título de nossa mensagem é A Tolice de Invejar os Ímpios. A tolice de invejar os ímpios. Nós vamos falar hoje sobre a inveja. Provérbios capítulo 3, dos versos 31 a 35. Dos versos 31 a 35. Diz assim: Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor. Mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Amém. Muito bem, então este capítulo aqui, ele encerra-se com uma proibição. Nós vamos ver que todos esses versos estão relacionados com a proibição de invejar do homem violento. E aí é importante vocês lembrarem que quando a Bíblia faz uma proibição sobre um grupo específico, não quer dizer que existe uma liberação para aqueles que não fazem parte daquele grupo. Existe uma maneira muito estranha que muitas pessoas têm de pensar, mas que não é muito lógico. Eles pensam assim, vou te dizer coisas que eu já ouvi que tem a ver com essa passagem. Lá em 1 Timóteo 3, o apóstolo Paulo, ele proíbe a poligamia dos pastores. Ele proíbe a poligamia dos pastores. Ele disse, o pastor, o bispo, ele deve ser marido de uma só mulher. Aí tem gente que pensa assim, então, se não fosse bispo, poderia ser marido de várias mulheres. Não, ele não disse que para outros grupos está liberado. Isso é um pensamento irracional, sabia? Então, no mesmo lugar que ele fala, o bispo seja marido de uma só mulher, ele fala que não seja violento. O bispo não pode ser violento. Vocês podem ser violentos? Vocês podem dizer assim, não sou pastor, então posso ser violento. Ele fala, não seja beberrão. Você pode ser beberrão? Então, às vezes, a Bíblia fala de um grupo, não porque está liberado para outros grupos, mas porque a Bíblia quer enfatizar como que aquele pecado acontece com aquele grupo. Então, às vezes, o motivo de dar destaque para um grupo é exatamente para você prestar atenção como que aquele pecado acontece naquele caso, sem com isso negar outros. Então, a inveja, é proibido você ter inveja, verso 31, de qualquer pessoa. Mas existe um tipo de inveja, que é quando você tem inveja dos ímpios. Esse é um tipo de inveja que Provérbios está querendo destacar e chamar a atenção. Como nós temos visto desde o início de Provérbios, Provérbios é uma exposição da lei de Cristo, é a exposição dos 10 mandamentos, é uma exposição da lei moral. E aí a gente sempre tem que se perguntar, então, quando a gente lê Provérbios, quais mandamentos estão sendo enfatizados aqui? Desde o capítulo 3, por exemplo, a gente já viu o primeiro mandamento, que o capítulo 3 manda buscar a Deus acima de tudo. Esse é o primeiro mandamento, buscar a Deus. A gente já viu o quarto mandamento, sobre lembrar do dia do Senhor. A gente já viu o sexto mandamento, sobre valorizar a vida, as coisas que cooperam para a vida. A gente já viu o nono mandamento, interpretar as coisas de acordo com a verdade.
Então, são vários momentos, vários mandamentos que a gente foi explorando até aqui. E a partir do verso 31, o mandamento que a gente vai explorar é o 10º mandamento. O 10º mandamento. Então, o 10º mandamento, para quem não lembra, é não cobiçarás. Então, vamos repetir todo mundo junto. 1, 2, 3. Não cobiçarás. É o 10º mandamento. Aí tem não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Ele dá uma lista lá. Mas, em essência, não cobiçarás. E a inveja é uma das maneiras de quebrar esse mandamento. Agora, veja bem. O que a gente tem falado muito aqui, a gente, na verdade, sempre fala isso, que sempre que eu leio uma proibição dos 10 mandamentos, eu tenho que me perguntar qual é o princípio positivo que aquela proibição está protegendo. Então, a gente já viu, nessa mesma exposição, que por causa do 6º mandamento, não matarás, nós devemos procurar estilos de vida saudáveis. Nós não devemos ficar fazendo coisas que vai destruir a nossa vida. Nós não devemos ficar fazendo coisas que serão destrutivas para o nosso próximo. Mas, além disso, nós devemos positivamente buscar aquelas coisas que vão fazer bem para nós, tanto bem físico, quanto bem para a nossa mente, para a nossa alma. Isso faz parte do 6º mandamento. Então, não matarás pressupõe o valor da vida. Não adulterarás pressupõe o valor do casamento. Não roubarás pressupõe o valor da propriedade privada e assim por diante. E o 10º mandamento, não cobiçarás, a gente tem que se perguntar qual é o valor que essa proibição está protegendo. E o valor que a proibição do 10º mandamento protege e que é necessário você entender para entender esse texto é o contentamento. É o contentamento. Então, vou repetir aqui para ter certeza que a gente entendeu a lógica. Não matarás, vida. Vocês vão repetir qual é o valor. Eu vou falar a proibição, vocês vão dizer o valor. Vamos ver se vocês lembram. Não matarás. Não adulterarás. Casamento. Não roubarás. Propriedade. Não dirás falso testemunho. Verdade. Não cobiçarás. Contentamento. Então, contentamento é o valor positivo que esta proibição está protegendo. Você não deve cobiçar, porque você deve ter contentamento. E no que consiste contentamento? Vamos trazer algumas definições. E o primeiro texto que eu quero ver nesse sentido é Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler Filipenses capítulo 4. Depois nós vamos ler outro texto de 1 Coríntios 7. Tá? Mas primeiro, Filipenses. Filipenses 4:13 diz assim, ó: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, na verdade, eu quero começar lendo no verso 10, tá? O verso 10 é importante. A gente vai até o verso 16. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha só, contentar-me, está vendo aí o verbo contentar-me? É daí que vem contentamento. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta,
mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Muito bem, então ele está dizendo, tem esse verso aí 13 que é muito famoso, é um verso muito famoso, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas muita gente aí entende esse verso errado. Muita gente entende esse verso errado. Então, como é que muita gente entende esse verso? Eles pensam assim, ó, posso todas as coisas que em Cristo me fortalece, quer dizer, tudo que eu quiser, eu vou conseguir, porque Cristo vai me fazer querer, conseguir tudo que eu quero. Tá? Esse é o entendimento que muita gente tem. Então, eu quero muito ser milionário, tá? Eu vou conseguir ser milionário, porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse não é o sentido do verso. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, quer dizer, eu tenho a capacidade para lidar com qualquer situação, seja boa, seja ruim, porque eu tenho Cristo que me fortalece. Esse é o sentido real. Como que a gente sabe? É só ler os versos antes ou verso depois. Aliás, desconfie de versos que as pessoas memorizam o verso, mas não sabem o que, que vem antes, o que, que vem depois. Não conhece o contexto. Olha só o contexto. Verso 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Quando ele diz eu sei, quer dizer que eu tenho a capacidade de lidar com essas situações. Eu tenho a capacidade de lidar com a situação difícil, abatido, e eu tenho a capacidade de ter abundância, por quê? Porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então veja aqui que Paulo não tem uma visão da vida cristã onde tudo está sempre bem, mas ele também não tem a visão da vida cristã onde tudo está sempre mal. Então tem extremos que as pessoas seguem. Tem gente que acha que ser cristão tudo vai dar certo 100% do momento, nada pode ter problema, não pode ter problema. Tem gente que enxerga assim. Se você tiver problema, vai ter alguém que vai te falar, pare de sofrer. Pare de sofrer. Você está sofrendo, tem algo de errado. Mas também tem outro extremo. Tem gente que acha que ser cristão é só problema. Você vai ficar só sendo perseguido, apanhando, pobre e doente. Isso é ser cristão. Os dois estão errados. Por quê? Porque faz parte da vida você ter momentos de adversidade e ter momentos de bonança. Tem momentos de problemas, tem momentos que os problemas se resolvem. E o cristão, ele pode todas as coisas em Cristo, porque Cristo vai dar força para ele lidar com tudo. Cristo dá força para o momento de dificuldade e Cristo também nos dá a capacidade de lidar com a abundância, com o dinheiro, sem se corromper. As duas coisas são verdades para o cristão. E isso nos dá, então, a definição de contentamento. Vamos aprender, então, o que é contentamento aqui. O contentamento aqui, vocês percebem que não é, então, o mesmo que comodismo. Tem gente que acha que ser contente ou se contentar quer dizer ser cômodo. Então, tem que me acomodar. Se eu ganho R$ 500 por mês, menos do salário mínimo, eu tenho que achar aquilo maravilhoso. Isso não é contentamento. Isso é comodismo. E, na verdade, o comodismo é o contrário do contentamento. O comodismo é o contrário do contentamento, que nós vamos entender agora, ok? Então, se contentamento não é comodismo, o que que é? Então, perceba que Paulo aqui, ele está agradecendo por ter abundância. Então, quando Paulo diz assim, ó, eu sei ter dificuldade, eu sei passar pelo momento de necessidade, em nenhum momento ele diz que esse momento é bom. Ele não diz que esse momento é bom, ele diz que ele sabe lidar com aquela dificuldade sem entrar em desespero. Esse que é o ponto, não diz que é bom. Tanto que ele está agradecendo pelas doações, porque a igreja aqui deu doações para ele, ele está agradecendo, porque agora ele está farto, está bem. As doações foram grandes, ele está bem, está agradecendo, ele quer isso, ele quer fartura. Então, o que Paulo define como contentamento é o seguinte: esteja a situação ruim ou esteja a situação boa, você vai ter um coração grato a Deus e vai ter um coração confiante em Deus. E aí que você vai ter uma mente
de aproveitar as oportunidades que Deus dá. Então, para você entender contentamento, você tem que entender a providência de Deus. Então, vamos dar alguns exemplos para ficar bem concreto, né? Então, vamos dizer que eu tenho um emprego que me paga um valor muito baixo e eu não consigo sustentar ou manter minha família bem, está apertado, salário muito baixo. O que é uma pessoa que não tem contentamento? Ela vai ficar só xingando, se revoltando, murmurando, isso é falta de contentamento. Ah, então essa pessoa tem que dizer que aquele salário é bom? Também não, os dois estão errados. O que ela vai fazer? Ela vai agradecer a Deus, mesmo sendo pouco, ela tem aquele pouco, ela vai agradecer. E aí, neste agradecimento, ela vai dizer: Deus, obrigado por isso, mas abra as portas para que eu consiga crescer. Abra as portas para que eu tenha mais condições. Então, pense no povo de Israel lá no deserto. Lembra que um dos pecados do povo de Israel no deserto era a murmuração? Era um pecado a murmuração. Agora, não murmurar, quer dizer que eles tinham que gostar de morar no deserto? Não. Eles tinham que querer ir para a terra prometida. Eles tinham que querer ir para a terra prometida. Só que enquanto eles estavam no deserto, eles iam falar: Deus, obrigado porque eu estou vivo no deserto. Eu estou no deserto, mas eu estou vivo, eu não sou escravo e estou vendo milagres aí todo dia. Então, obrigado pelos milagres, obrigado por isso. Então, não é questão de gostar do deserto, mas é uma questão de ter uma mentalidade onde você pensa: o que Deus tem hoje para mim, eu vou aceitar o que Deus tem para mim. Se for pouco, eu aceito pouco, mas eu vou me esforçar para crescer e para usar as oportunidades que Deus dá. E aí que a gente vai para 1 Coríntios 7. Abre em 1 Coríntios 7. Paulo fala lá exatamente sobre isso. Primeira Coríntios 7, verso 17. Ele diz assim, ó: E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Não se faça incircunciso. É alguém chamado estando incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Olha só essa parte aí, ó. Você foi convertido por Deus, chamado e convertido. Quando você se converteu, você era servo, não se desespere. Agora, olha só o porém dele. Se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Então, você vai se contentar com o que Deus te dá, sempre aproveitando o máximo as oportunidades. E aí que vocês vão entender por que o comodismo é o contrário do contentamento. Porque o contentamento tem prazer e faz o melhor uso daquilo que Deus dá. O acomodado, ele despreza o que Deus dá, porque ele fica sempre diminuindo, sempre diminuindo, sempre diminuindo. E quando você despreza o que Deus dá por hoje, por ser pouco, o que acontece? Você não faz bom uso, você não aproveita. E quando você não faz bom uso, você não aproveita, você não cresce. Ah, eu estou trabalhando nesse trabalho aqui e eu ganho mal. Você tem duas coisas na sua frente. Você pode ser, por ganhar mal, um péssimo trabalhador, que fica só murmurando, não faz nada direito. Você fala: eu ganho mal, não vou fazer nada direito, estou nem aí, eu vou empurrando com a barriga. Aí você está pecando. Ou você pode ser alguém que diz assim, ó: hoje as coisas estão mal, mas eu vou agradecer a Deus, eu vou ser grato a Deus, e eu vou aproveitar que eu estou nessa situação aqui para aprender o que Deus tem para me ensinar. Eu vou aproveitar. Eu estou ganhando mal,
Mas vamos ver o que que Deus tem para me ensinar nesse deserto. Perceberam que são duas perspectivas? Eu estou no deserto, mas eu quero aprender com Deus, porque amanhã Deus vai me abençoar, eu vou estar numa situação melhor, aí entra a fé, a esperança. Eu vou estar numa situação melhor, e quando eu estiver na situação melhor, eu vou precisar do que eu aprendi aqui. Eu vou precisar o que eu aprendi nesse momento que eu ganhei mal. Eu me lembro que meu primeiro emprego de tradução foi por uma empresa que legendava, traduzia vídeos de filmes antigos. Tinha filme lá de 1930, 1940, e eles me pagavam R$ 50 por uma hora traduzida. R$ 50 não é uma hora de trabalho, é uma hora traduzida. E aí, para você traduzir uma hora naquela época, não tinha IA, não tinha nada disso. Era tudo na unha. Você gastava ali 4, 5 dias. 5 dias para ganhar R$ 50. 5 dias para ganhar R$ 50. Eu acho que se eu vendesse mariola ou paçoca, ganhava mais, né? Mas por que que aquilo foi bom? Porque aquilo me deu experiência. Foi ali que eu aprendi o que mais tarde, quando eu fui para empresas melhores, eu precisei para entrar nesses outros lugares. A murmuração impede a ingratidão, a murmuração impede a gente de crescer e se desenvolver, a falta de contentamento, porque a gente não aprende o que tem que aprender naquele momento. É igual os israelitas no deserto. Os israelitas no deserto, eu não quero morar no deserto. Ninguém quer morar no deserto. Mas eles tinham que aprender no deserto como ser um povo na terra prometida. Fazia parte do processo. Então é por isso que Paulo está dizendo, você tem a oportunidade de ser livre, de não ser escravo. Então use essa oportunidade e seja livre, pelo amor de Deus, que não é bom ser escravo. Agora, enquanto você é escravo, enquanto você não é livre, você crê no Evangelho, você já é livre em Deus, em primeiro lugar. Você já é livre em Deus. E seja um bom servo de Deus e use as oportunidades. Então, isso é contentamento. Isso é contentamento. Então, quem tem contentamento, ele pode todas as coisas. Porque ele vai encarar todas as circunstâncias, ele vai encarar com a postura correta. Agora, se ele não tiver contentamento, o que ele vai fazer? Ele vai ficar 40 anos no deserto, ele vai ficar dando voltas. Porque ele nunca passa na prova. Ele nunca passa no teste. E aí ele fica dando voltas. O contentamento é você aprender a lidar com todas as situações da maneira correta. E aí que o contentamento só pode existir quando existe, pode voltar em Provérbios, quando existe a fé naquilo que nós chamamos em Provérbios 3 de prosperidade pactual. Prosperidade pactual. Então nós tivemos sermões inteiros sobre isso. O que é prosperidade pactual? Nós vimos que nós não devemos definir a palavra prosperidade igual o mundo define, igual os homens carnais definem, que é uma definição materialista, mas nós devemos ter uma definição de prosperidade que é bíblica, que é aquela, por exemplo, do Salmo 1. Tudo que fizer, prosperareis. E por que que a prosperidade pactual é necessário para você ter contentamento? Nós estamos em Provérbios 3. Por que que a prosperidade pactual é necessária para você ter contentamento? Porque você só vai encontrar forças para se contentar com circunstâncias negativas quando você crê que a perseverança nessas circunstâncias vai te trazer recompensas. Então vamos entender. Você está em circunstâncias negativas, é o que eu estou chamando de deserto. Se você acreditar que você nunca vai sair do deserto, que sempre vai ser só deserto, 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 você vai fraquejar e você vai, o que a gente vai ver agora, invejar o ímpio.
Se você entender o que Provérbios ensina tantas vezes, que Deus recompensa a obediência, que Deus recompensa a perseverança, a fidelidade, você vai ter força para se contentar com situações ruins, porque você vai saber que elas são temporárias, porque logo, logo Deus vai te recompensar. Então, escuta que eu estou te dizendo. O ensino de Provérbios sobre recompensa e sobre a recompensa de Deus aos justos é a essência, é o fundamento de você conseguir perseverar em momentos de adversidade e poder dizer, igual Paulo, eu tenho contentamento, eu posso tudo naqueles que fortalecem. Agora, se você permitir essa ideia que é muito comum, que tudo vai ficar no 0 a 0, essa ideia de que Deus não precisa te recompensar, você vai sucumbir porque você não vai ver nenhuma luz no fundo do túnel. Então, se agarre no ensino bíblico das recompensas. Isso está no coração de Provérbios. É assim que Paulo sobrevivia tantas situações difíceis. É assim que os servos de Deus sobreviviam tantas situações difíceis na Bíblia. Eles sabiam que na adversidade, se eles perseverassem, eles seriam recompensados. Se eles perseverassem, eles seriam recompensados. Então, você não pode ter o pensamento assim, ó, eu estou passando por esse momento ruim e ele é eterno. Vai ficar pior. Tem gente que ainda fala assim, ó, só vai ficar pior. Aí pronto. Não tem psicológico, não tem mente que resista a isso. Se nada vai acontecer, você vai sucumbir. A partir do momento que você se convence de que, sendo fiel ou sendo infiel, tudo dá no mesmo, você vai se render e você vai sucumbir. A teologia bíblica das recompensas é essencial para você ter perseverança e entender que escolher o certo dará resultados, trará diferenças. E aí, naquele momento, você tem que lembrar. No momento que você está prestes a sucumbir, você tem que lembrar. Se eu sucumbir agora, tem algo que eu posso estar perdendo. Algo de concreto que eu posso estar perdendo. Por que Paulo resistia tanto? Porque ele sabia, como ele diz em Filipenses, o prêmio que lhe estava aguardado. O prêmio que lhe estava aguardado. Em todas as áreas da vida é assim. Ah, você tem um filho muito difícil. Aqui em Provérbios a gente está vendo muito sobre criação de filhos, né? Persevere. Persevere, está difícil, mas continua perseverando, porque se você perseverar, em algum momento Deus vai abrir a porta. Agora, se você desistir, aí não vai ter recompensa, porque você desistiu, você não perseverou. Isso é um ensino por toda a Escritura. Abram em 2 João, perto do Apocalipse. Segunda carta de João. Segunda João, verso 6, só tem um capítulo. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é um mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andais nele. Então está vendo aí que o tema de João são os mandamentos, que é o mesmo tema de Provérbios. Agora, olha só o verso 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Vamos repetir, vamos ler esse verso todo mundo junto. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. A palavra galardão significa recompensa. Tem gente que acredita que este verso está ensinando, toma cuidado para não perder a salvação.
Ele não fala de perder a salvação, porque não existe na Bíblia perca de salvação. Mas você pode, pelo seu comportamento, como nós temos visto muitas vezes em Provérbios, perder diversas recompensas. Perder diversos galardões. Galardões é recompensa, incluindo recompensa nesta vida. João está dizendo: tome cuidado para que coisas que nós já ganhamos, o que temos ganho. Ele está dizendo, tem coisas que nós já ganhamos e que nós podemos perder. Tenham cuidado para que recebamos o inteiro galardão, a recompensa completa, pela perseverança. Aí diz no verso 9, todo que prevarica e não persevera, está vendo a palavra persevera? A importância da perseverança até o fim, para que recebamos o inteiro galardão. Pode voltar em Provérbios. E se você não entender a prosperidade do pacto, se você não entender as recompensas, além de você não ter força para perseverar em situações onde é mais difícil se contentar, vai ter um outro problema, que é exatamente o problema do verso 31. Você vai cair no pecado da inveja pelos ímpios. Vamos entender agora como que funciona a inveja dos ímpios, a inveja pelos ímpios, e como que isso se relaciona com a doutrina da prosperidade pactual, prosperidade da aliança. Quem não viu esse sermão, volta lá que a gente já explicou. O que é prosperidade bíblica? Por que você vai cair na inveja? Porque, vamos entender a lógica. Este capítulo aqui está ensinando, desde o primeiro verso, que se você obedecer ao Senhor, você vai ser recompensado. Todas as coisas que você precisa, todas as coisas que você, como ser humano, necessita, você precisa de sustento físico, você precisa de roupa, você precisa de uma série de coisas. Deus vai suprir as suas necessidades materiais e emocionais como recompensa pela sua obediência. Se você negar isso, se você disser, obedecer não faz diferença, eu não serei recompensado, não existe recompensa, sabe como é que você vai passar a pensar? Que a recompensa é para quem é malandro. Que a recompensa é para o ímpio. E aí você vai passar a invejar os ímpios, porque você vai passar a acreditar que para as coisas dar certo, você tem que agir como o ímpio. Não existe meio termo. Não existe neutralidade. Ou você acredita que a recompensa é para o justo, ou os demônios vão falar na sua cabeça e nos seus ouvidos. Não! Quem dá certo é quem faz o mal. Quem dá certo é quem escolhe o pecado. Eu sou um cara que eu estou aqui obedecendo, não dá certo para mim, é porque eu tenho que seguir o caminho da malandragem. Esse é o significado de invejar o ímpio. Você conclui que o caminho do ímpio, a forma do ímpio agir, a forma do ímpio ser, o pensamento dele, é isso que traz felicidade. Isso é invejar o ímpio. E eu vou repetir. Só existe duas maneiras de pensar. Eu estou mostrando para você aqui que crer na doutrina da prosperidade pactual é a única maneira de você defender seu coração de invejar os ímpios. Então, esse conceito de inveja aqui, vamos pensar um pouco mais nessa palavra inveja, tá? Então, a inveja, ela existe como um substituto pecaminoso de uma virtude. Lembra que todo o pecado, ele vem
remover uma virtude. É o que eu acabei de explicar quando eu falei dos 10 mandamentos. Então, o adultério substitui o casamento, a sexualidade no casamento, o roubo substitui o trabalho honesto, a mentira quer suplantar a verdade. Então, todo pecado está tentando tomar o lugar e corromper algo correto. E a inveja? A inveja tenta corromper o quê? Faz parte do 10º mandamento, como nós temos visto, e a inveja tenta corromper a admiração. Tá? Então, existe a virtude da admiração e da honra. O que é admiração? É quando você tem um sentimento positivo, quando você tem um sentimento bom sobre as conquistas e as realizações das pessoas. Fulano, ele é um grande profissional. Aí você tem um sentimento bom sobre isso, você acha bom ele ser um grande profissional. O que é inveja, então, que tenta substituir esse sentimento? É quando você olha para as conquistas das pessoas, você olha para as coisas boas que elas têm, e você tem o sentimento negativo. E você quer suplantar. Aí entra a cobiça. Aí entra o pecado da cobiça. O que a gente precisa para se armar contra isso? A primeira arma que já falei aqui é crer que as verdadeiras recompensas vão vir para aqueles que obedecem a Deus. E qualquer aparência de felicidade e de tranquilidade que os ímpios podem ter é só aparente e é sempre temporário. Aquela pessoa ali, ela não quer saber de Deus, ela está muito bem. Quem diz que ela está muito bem? As aparências? Mas uma outra arma que também é importante entender, além da teologia do pacto, que eu acabei de mencionar, é aceitar a teologia bíblica da criação e da providência no que se refere à multiforme graça de Deus. Deixa eu explicar. Você tem que aceitar, em linguagem português bem simples, você tem que aceitar que Deus não criou todo mundo com as mesmas capacidades e com as mesmas habilidades. Algumas pessoas são mais inteligentes do que outras, algumas pessoas são mais fortes do que outras, algumas pessoas são mais bonitas, algumas pessoas são mais feias, algumas pessoas são mais habilidosas, outras têm a mesma habilidade. E as habilidades não são as mesmas. Você tem que aceitar que é assim, porque Deus quis assim. Deus quis que algumas pessoas fossem mais habilidosas numa coisa e que você fosse mais habilidosa que a outra. Você não tem os mesmos talentos que todo mundo. Você não tem a mesma capacidade de todo mundo. E é nisso que inclui e que entra a virtude da admiração. O que é admirar? O que é admirar? Pensa aí, o que é admirar? É você ter um sentimento positivo sobre coisas que muitas vezes você não tem. Então, eu admiro fulano porque ele é um grande profissional da medicina. Eu não sou médico. Então, se eu não aceitar que ele pode ser melhor do que eu na medicina, é aí que entra a inveja. Eu tenho que aceitar que existem pessoas melhores do que eu em várias áreas. Essa é a palavra certa. Melhores do que eu. Melhores. Se você não consegue se referir a alguém como sendo melhor do que você em alguma área, alguma coisa é melhor do que você tem um problema de inveja. Então, vou repetir mais uma vez. Algumas pessoas são melhores do que você em alguma habilidade. Na medicina, na escrita, pode ser várias coisas. E, ao mesmo tempo, você é melhor do que outras pessoas em outras áreas. Isso é reconhecer a providência de Deus, que não dá os mesmos talentos para todo mundo. Deus não dá os mesmos talentos para todo mundo. E Paulo falou sobre isso lá em 1 Coríntios, quando ele fala sobre o corpo. Paulo pergunta: todo mundo é o braço? Todo mundo é a mão? Todo mundo é o pescoço? Aí Paulo vai falar: já pensou se todo mundo
fosse o pescoço e o braço, e aí que a gente começa a ver que a inveja não faz sentido. Porque numa uma visão saudável sobre as pessoas e sobre o mundo, é claro que as pessoas têm que ter talentos diferentes, habilidade diferente, porque aí, como o corpo, se complementa. Paulo vai perguntar: se todo mundo fosse mão, seria um corpo? Não seria um corpo, porque é todo mundo a mesma coisa. Se todo mundo tivesse os mesmos talentos, não haveria sociedade. E aí todo mundo vai ser médico, ou todo mundo vai ser professor, ou todo mundo vai ser engenheiro. Não. Cada um tem a sua vocação. 1 Coríntios 7. Cada um tem seu chamado. Então a inveja, ela quer destruir isso, porque a inveja não aceita que o lugar que Deus tem para mim é diferente do que ele tem para o outro. É um chamado diferente. Então eu não posso ficar com raiva, com inveja das pessoas, eu tenho que admirar o talento dela, porque é o lugar que Deus colocou ela, e os meus talentos são os meus talentos. É o lugar que Deus me colocou. O invejoso, então, não aceita que a providência de Deus fez um mundo diversificado, uma multiforme graça de Deus. Eu nunca na minha vida me dei bem com biologia. Nunca me dei bem com biologia. E eu seria um péssimo médico, porque eu ia ver gente sangrando. Eu não gosto de ver gente sangrando. Aí já pensou se eu não posso aceitar, agora eu não posso aceitar, que tem gente que tem essa habilidade, que ela chega lá, mete a faca, faz a cirurgia, essa pessoa, nesta área, é melhor do que eu. E qual é o sentimento saudável quanto a isso? Admirar. Parabéns por ser um grande médico. Então a inveja é quando você não consegue aceitar que tem pessoas melhores do que você em várias áreas. E você também é melhores do que outras nas áreas que Deus te deu. Qual o problema com isso? Por que isso é um problema para as pessoas? E a inveja é tão terrível, meus irmãos, que ela corrói até nas famílias. Vocês lembram de Caim e Abel? Caim matou Abel porque ele tinha inveja. Ele tinha inveja. Existem casos, meus irmãos, de pais que têm inveja dos filhos, de mãe que tem inveja da filha. Sabia que existe isso? Inveja dentro da própria família. E qual é o remédio para a inveja? O segundo remédio que eu estou falando, aceitar que Deus fez você. Com suas limitações, você não precisa ser o melhor em tudo, em todas as áreas, para ser realizado. A sua realização é em Cristo. E aí você tira a inveja e passa a admirar as pessoas que são dignas de admiração, pelos seus talentos. E cada um vai ter um talento. Todo mundo vai ter algum talento. Alguma coisa. E aí vem o terceiro remédio. O terceiro remédio que eu vou falar é o seguinte: tem coisas que você não é tão bom quanto as outras pessoas e nunca tem como ser. Tem coisa que não tem como ser porque é um talento natural. Eu nunca vou ser um jogador de futebol igual Cristiano Ronaldo. Será que eu tenho chance? Eu tenho zero de chance. Eu tenho que simplesmente ver esses caras jogar e admirar. Pronto, final. Ok? Agora, tem coisas que eu não sou tão bom, não é por uma questão natural, é por uma culpa individual. E aí entra o exemplo que eu dei aqui de Caim e Abel. Então, o que Caim invejou de Abel? Ele invejou que Abel tinha intimidade com Deus. É isso que Abel tinha comunhão com Deus, que Deus aprovava Abel. Mas neste caso aí, o problema de Caim não era falta de talento, mas era maldade mesmo. Ele não tinha comunhão com Deus porque ele tinha um coração perverso. Então, existem algumas coisas que você não é ou que você não faz, é porque aquele não é o dom que Deus te deu. Você não tem aquele dom. A sua área é outra.
Eu não tenho dom para ver gente esquartejado e fazer cirurgia. Não é meu dom. Agora, tem coisas que você inveja e que, na verdade, você deveria ser e que você não é por sua maldade. Todo cristão tem a capacidade de ter muita comunhão com Deus. É uma capacidade que todo mundo tem. Então, tem coisa que você não tem a capacidade de ser. Deus não te deu, acabou. Talvez você tenha 1,60 de altura. Eu vou ter que te falar, ó, você não nasceu para ser jogador de basquete. Deus não te deu para ser jogador de basquete. Então, você assiste basquete na televisão e admira quem tem essa altura. Mas tem coisas que você não tem porque você não quer ter. Tem coisa que você não tem porque você não esforça. Isso que ele vai falar aqui, inclusive no verso 32. Com os sinceros, final do verso 32. Com os sinceros, Deus tem intimidade. Então, Caim teve inveja de Abel, porque Abel tinha intimidade com Deus. Isso era uma questão de falta de talento, eu não tenho esse talento. Não, é falta, no português claro, de vergonha na cara. Porque se você organizar a sua vida de oração, se você organizar a sua vida de leitura bíblica, se você for alguém, todo domingo eu estou preocupado, estar adorando a Deus, todos os dias eu oro, eu busco ser fiel, você vai ter muita intimidade com Deus. Não tem ninguém impedindo você de ter muita intimidade com Deus, exceto você mesmo que se impede. Então, essas são as coisas que a gente se autossabota. Conhece essa expressão autossabotagem? Tem coisas que você está se sabotando, que estão ao seu alcance hoje. Você pode começar a ter intimidade com Deus hoje. É mesmo? Como é que eu faço? Organiza a sua vida de oração, leitura bíblica, e começa a estudar a Bíblia com mais seriedade. Você vai crescer em intimidade com Deus. Você vai sentir essa alegria que Abel sentia. Então, só tem uma razão pelo qual Caim não teve a mesma intimidade com Deus que Abel, que era a sua própria depravação, o seu próprio pecado, a sua própria maldade. Você pode ser um amigo de Deus tanto quanto qualquer personagem bíblico, sabia disso? Tanto quanto qualquer personagem bíblico. Ó, você não pode mais ser apóstolo, porque não existem mais apóstolos. Você não pode mais ser profeta, porque não existem mais profetas. Então, os apóstolos e profetas não tem mais. Então, você não deve ficar pensando assim, eu quero abrir o mar vermelho igual Moisés. Para quê? Você vai receber os 10 mandamentos? Isso aí você não vai receber, já aconteceu. Agora, o grau de intimidade com Deus, no sentido de andar com Deus, de ser próximo com Deus, qualquer cristão pode ser tão próximo quanto eles. Você não precisa ser profeta ou apóstolo para ter intimidade com Deus. Qualquer cristão pode ter, desde que ele faça o uso correto dos meios de graças. Desde que ele busque. Não tem ninguém te impedindo, exceto você mesmo. Você mesmo se sabota. E é isso que ele está trazendo aqui. Então, quando que o cristão ele começa a invejar do ímpio? Quando ele começa a pensar que para se dar bem, para conseguir o que ele quer, para atender às suas necessidades, ele vai ter que pecar. Ele vai ter que optar pelo pecado. Mentira. Vou dar alguns exemplos práticos. Talvez você seja uma pessoa sozinha, solteiro. Tem os solteiros aqui, né? Vou dar exemplos concretos agora de invejar o ímpio, tá? Aí na sua cabecinha, no momento de tolice, no momento de que você está longe de provérbios, você pensa assim, ó, para eu ter alguém, eu vou ter que sair para as boates, eu vou ter que
ir para determinados lugares que não é apropriado. Porque se eu não for, eu não vou encontrar ninguém. Aí você começa a olhar para os ímpios. Aí você fala, ó, fulano, beltrano, ciclano estão bem, encontrou alguém em tal lugar. Essa é a definição de invejar os ímpios. Você se convence de que se você fazer o certo, vai dar errado para você. Isso pode acontecer nos relacionamentos. Você começa a olhar para os ímpios, ó, as mulheres ímpias, elas se vestem assim assado, e elas dão em cima dos caras assim assado, eu vou ser assim também, para conseguir o relacionamento. Mas como é que será que esses relacionamentos a longo prazo estão bem? Ou, não falando de solteiros, os casados às vezes também pensam, ó, o meu casamento está tendo um problema. Eu estou vendo aí os homens que traem, as mulheres que traem, eles estão mais felizes. Então eu vou trair também. Invejar os ímpios. Eu tenho uma empresa. O pessoal que dá rolo na empresa, eles que estão bem, eles estão ganhando dinheiro. A minha empresa não está dando certo porque eu estou com esse negócio de ir para a igreja, de respeitar a lei de Deus, de ficar lá na igreja, de cumprir mandamento. A minha empresa vai falir se eu fizer isso. Eu tenho que seguir o caminho dos ímpios. Então, invejar os ímpios é sempre que você pensa, ou deixa eu deixar mais claro, é sempre quando um espírito imundo, um maligno, um demônio, ele vai no seu ouvido, isso acontece. A Bíblia diz que eles vão de redor e te convence, você, bem bobinho, não está firmado em Provérbios, que se você pecar, você vai ser galardoado. E aí você tem que entender que os demônios também têm uma promessa de galardão. Não é só Deus. Os demônios também te prometem que se você transgredir a lei de Deus, é aí que você vai ser feliz. É aí que você vai ser realizado. É aí que você vai conseguir o que você quer. Nem escolhas nenhum dos seus caminhos. E aí Deus assegura nos versos 32 em diante. Você tem que fixar essas verdades na sua mente. O perverso, verso 32, o perverso é abominável ao Senhor. Verso 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Não interessa o quanto que aquele ímpio você acha que está tudo bem. A verdade é que qualquer bem que você pense que existe ali é superficial e temporário, porque sobre a casa dele habita a maldição do Senhor. Não existe bênção, exceto na habitação do justo. Não se deixe enganar. Não inveje os ímpios, se deixando enganar pelas aparências. Ninguém que constrói a sua casa em cima do pecado vai prosperar. Não existe verdadeira prosperidade para os que abandonam a lei do Senhor. Não existe. Você precisa se apegar à realidade que as promessas na Bíblia são para os obedientes à lei do Senhor. E não existem promessas verdadeiras, exceto aquelas que o próprio Satanás faz. E não foi isso que Satanás fez com Jesus? Eu já vi um pessoal falando aí, ó, na tentação de Jesus. Para finalizar, eu quero falar sobre isso. Satanás ofereceu riquezas, todos os reinos da terra para Jesus. Eles falam aí, ó, tá vendo? Quem oferece os reinos da terra, quem oferece riquezas, é Satanás. Não, o ponto não é esse, não. Porque na Bíblia, Deus também oferece riquezas. O que é a vida eterna no novo céu, nova terra, se não a riqueza máxima? E, inclusive, aquilo que Satanás ofereceu para Jesus em Mateus 4, Jesus recebeu em Mateus 28. Já para pensar nisso? Em Mateus 28, Jesus recebeu
aquilo que em Mateus 4, Satanás ofereceu. Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus recebeu todas as riquezas, tudo pertence a Jesus. Qual então foi o problema de Satanás? Qual foi o pecado? Não é oferecer riquezas, mas é: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Se você pecar, eu vou te dar. O problema não estava naquilo que era oferecido, mas no meio que Satanás propôs de alcançá-lo. Não tem problema se você é solteiro querer uma esposa, se você é solteiro querer um marido, se você é pobre querer prosperar, se você está triste querer ser feliz. O pecado está. Como que você vai alcançar essas coisas? Você vai alcançar essas coisas pelo pacto, pela lei do Senhor, ou você vai se prostrar diante de Satanás para tentar consegui-las? Essa é a questão. Por isso que você tem que entender como Cristo entendeu a prosperidade pactual. Você prospera obedecendo aos mandamentos de Deus. E qualquer via, qualquer caminho de sucesso, de crescimento, seja o que for, que não for pelo pacto, pelos mandamentos do Senhor, é a tentação satânica de Mateus 4. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Deus te oferece tudo. 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 Pela obediência a Ele. É isso que está escrito em Romanos 8. Se Cristo morreu por nós, como Deus não nos dará todas as coisas? Tem pessoas sendo enganadas. Então servir a Deus, eu não vou conseguir nada. Satanás te enganou. Satanás te convenceu que se você servir a Deus, você não vai alcançar nada. É o contrário, meu amigo. É com Deus que você alcança tudo. Toda a tua suficiência. E Satanás quer te convencer que não é assim, para que você escolha o caminho dele e que você passe a acreditar: então eu preciso servir o mal para conseguir as coisas. Se eu não servir a Deus, eu vou viver quebrado, doente e solteiro. É mentira. Aprenda a crer na suficiência de Cristo e a perseverar para que nós recebamos o inteiro galardão. Não inveje dos ímpios. Não tenha inveja dos ímpios. Não tenha inveja, não fica olhando para as pessoas que conseguiram as coisas da forma errada. Eles vão ser destruídos. A abominação, a maldição do Senhor habita na casa deles. Deus certamente escarnecerá deles, mas Ele dará graça aos mansos e os sábios herdarão honra. Glória a Jesus Cristo, vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ensine a buscar tudo o que nós precisamos em Ti. Todas as nossas necessidades, que nós encontremos em Ti. E que nós não venhamos crer em nenhuma das falsas promessas ou dos falsos exemplos dos demônios. Mas que nós venhamos crer que aos justos e aos que guardam os Teus mandamentos, a eles a recompensa. Por Cristo eu oro. Amém.